Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. O assunto de hoje vai ser sobre conversor DC-DC, mais especificamente os conversores que reduzem a tensão da entrada, também conhecidos como Buck Converter ou conversores do tipo Buck, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de conversor, que é um conversor baseado no processo de chaveamento, portanto ele é utilizado em fontes chaveadas também, e a comparação dele com os reguladores tradicionais lineares, ok? Então vamos lá. Bom, uma coisa muito importante aqui a saber é que os reguladores lineares, em comparação aos chaveados, eles são muito menos eficientes, principalmente se você tiver uma diferença de tensão entre a entrada e a saída muito grande. Então, por exemplo, quais são os reguladores lineares? Por exemplo, os da série 78. 78XX, né? Ou 79, se for um regulador negativo. Esses aqui são os reguladores mais famosos do tipo linear. Existe um vídeo no canal, vou deixar o link aí para vocês, que explica como funcionam os reguladores lineares, entrando em detalhe no funcionamento dele. Se você tiver uma fonte cuja tensão que ele vai regular não seja o delta, né? A diferença não tem uma diferença tão grande, por exemplo, eu tenho 8 volts, quero regular para 5, diferença de 3 volts. Ele ainda é razoável porque ele é mais simples de instalar, ele é mais barato, ou seja, por algum lado você ainda vai usar o linear. Mas se você tiver um delta maior, ou seja, eu tenho, sei lá, 12, 15, 18 volts na entrada e quero baixar para 5, quero baixar para 3.3, a eficiência dele vai ser muito ruim. E o que é a eficiência? É o que ele consegue converter da potência de entrada na saída. Ok? Por exemplo, uma fonte que você tenha na entrada, vamos supor aqui 12 volts. Você tem 12 volts na entrada e você quer 5 volts na saída, ou seja, você vai usar um 7805, o famoso 7805. Então o que acontece? Você vai colocar lá os 12 volts na entrada, vamos que a fonte tem a capacidade de 1 ampere, e você vai ter os 5 volts na saída com 1 ampere também fornecidos. Okay? O que acontece? Vai ter uma queda de 7 volts aqui, né? De 12 para 5. Esses 7 volts vão ser dissipados sob forma de calor aqui. Ou seja, o regulador linear nada mais é do que uma espécie de um resistor que varia a sua resistência para compensar essa diferença aqui das tensões e fazer a regulação. Ok? Então esses 7 volts vão sair sob forma de calor. Como eu percorro eles com 1 ampere, eu vou ter 7 watts perdidos em calor. Bom, isso quer dizer que eu tenho mais perda de calor do que geração de energia, né? Porque a minha energia é 5 volts, 1 ampere. Isso vai dar 5 watts. E eu estou perdendo 7 em calor. 5 mais 7, 12 watts, que seria a potência máxima da entrada. Ok? Então, para calcular a eficiência, como é que a gente faz? A eficiência é calculada com a potência de saída, Pout, sobre a potência de entrada, Pin. Bom, como é que vai ficar aqui então? A potência de saída, que são os 5 watts, sobre a potência de entrada, que são os 12 watts. Fazendo aqui o cálculo rapidamente, na calculadora, 41,6%. Essa é a eficiência. Reparem, é uma eficiência baixa. Eu estou tendo uma eficiência menor que a metade da potência de entrada. Eu consumo 12 para entregar 5, 7 saem sob forma de calor. A diferença de 7 volts aqui, se for diferença menor, essa eficiência aumenta. Já nos conversores chaveados, você tem uma eficiência muito mais alta, geralmente acima de 80%. Ou seja, ele transforma muito menos a potência em calor, mesmo considerando uma diferença grande entre a tensão de entrada e a saída a ser regulada. Okay? Isso traz uma grande vantagem. Okay? Então vamos comentar como é que funciona o Buck Converter, que é o conversor Buck que reduz a tensão de entrada, regula de uma tensão mais alta para uma tensão mais baixa. Existe um outro modelo, um outro tipo, aliás, existem alguns tipos diferentes de fontes chaveadas e sistemas de regulação de tensão através de chaveamento. Um deles é o Buck e o outro que aumenta a tensão se chama Boost.
Existem outros também, flyback, entre outros, mas a gente vai ficar hoje com o Buck Converter e dar um exemplo prático do funcionamento de um circuito utilizando esse modelo. Então vamos lá. Bom pessoal, o princípio de funcionamento desse conversor do tipo Buck é baseado nesse circuito aqui, esse filtro LC, uma chave e uma fonte de entrada, ok? Bom, a partir do momento que eu fecho essa chave, vai haver uma circulação de corrente nesse sentido. O indutor vai se carregar e vai iniciar a passagem de corrente nesse sentido, quando eu fecho a chave. A questão é, quando eu abrir a chave, o indutor, por característica, ele resiste à alteração súbita de corrente. Com isso, ele vai tender a continuar circulando a corrente. A questão é que está aberto aqui, portanto não tem mais como ela fluir. Isso vai gerar uma força contra-eletromotriz do lado de cá, deixando esse ponto aqui extremamente negativo em relação ao outro. Com isso não há mais circulação de corrente e existe uma energia concentrada muito grande com esse pico reverso desse lado. E a saída para que a corrente continue a fluir é a colocação de um diodo rápido aqui do tipo Schottky, finalizando esse circuito de modo que quando ela abra, a corrente continua fluindo, agora sim retornando pelo diodo. Quando fecha, ela circula normalmente por esse loop aberto e quando ela abre, circula pelo diodo, mantendo assim uma tensão média na saída desse capacitor, que obviamente resiste a variações abruptas de tensão. Okay? Essa chave normalmente é um transistor MOSFET, okay? E ele é chaveado no seu gate por um sinal do tipo PWM, que é o sinal de modulação em largura de pulso que vocês já devem conhecer aí, né? Então, essa modulação ela varia a largura desse pulso, de modo que ela consiga fazer compensações conforme a largura de pulso na corrente que vai circular aqui para garantir que a tensão na saída seja a mesma. Para que isso aconteça, a gente precisa de um feedback, ou seja, de um retorno aqui para esse oscilador PWM, de modo que ele atue na chave com um feedback. E esse feedback vai ser dado por uma rede resistiva aqui, 2 resistores, fazendo uma amostragem nesse ponto central, retornando para o PWM e ajustando. Se houver uma queda aqui, um aumento no consumo, por exemplo, com a queda de tensão, ele vai ajustar o PWM, aumentando a largura de pulso, de modo a garantir mais tempo a chave fechada e com isso mais corrente fluindo. Se por acaso a tensão baixar, porque baixou a carga, por exemplo, ele vai diminuir a largura de pulso, com isso mantendo a chave aberta por mais tempo. Em média, esse duty cycle é 50%. Agora ele vai variar em torno desses 50% para cima ou para baixo para poder ajustar a tensão de saída. Então basicamente esse é o funcionamento muito inteligente, por sinal, de um conversor do tipo Buck. Okay? Porém, em vez de montar todo esse circuito aqui, um oscilador PWM, um MOSFET de potência, o ajuste aqui todo, etc. Existe hoje no mercado alguns circuitos integrados que já têm tudo isso internamente. A única coisa que ele não tem normalmente é o indutor, o diodo e o capacitor, em alguns casos. Então eu vou mostrar para vocês um modelo montado, que eu montei aqui especialmente para o vídeo, desse circuito integrado LM2575. É um circuito integrado que usa o invólucro, encapsulamento aqui TO220 com 5 pinos, ok? E esse aqui é o 2575 que suporta uma corrente de 1 ampere. Existe também o 2576 que suporta 3 amperes. Existem outros modelos também dessa linha, tá? Eu vou montar um modelo de 1 ampere, que é o 2575, para a gente ver os sinais dele, a entrada, a saída, o rendimento, o sinal PWM, o ripple e a eficiência dele como um todo. Ok, pessoal? Então vamos lá, vou mostrar o circuito para vocês. Bom, pessoal, aqui temos o circuito já ligado. Estou alimentando ele com 12 volts aqui na entrada, ok? E ajustei. Esse aqui é o modelo ajustável, né? O 2575
adjustable, né? É aquele que você consegue ajustar através daquela rede de resistores de saída um valor dentro de uma determinada faixa. Eu vou mostrar as características desse circuito para vocês terem ideia de quais são os principais parâmetros dele. Bom, no primeiro teste aqui que nós vamos fazer, eu vou aumentar o consumo aqui através da carga eletrônica e nós vamos ver o que acontece com a tensão de saída. A tensão de saída está 5 volts, 5.1 volts, ok? Drenando 150 mA, como vocês podem ver aqui. A entrada é 12 volts e drenando 0,07 amperes da entrada. Agora eu vou aumentar aqui. Repara que nós estamos já com 500 mA, a tensão se manteve, 600 mA, 750 caiu para 4.9, quase 1 ampere, aqui eu estou chegando no limite 1 ampere, 4.9, é uma regulação bastante razoável. Ok, vamos ver aqui com a metade da corrente, vou botar aqui em meio ampere de consumo, 5 volts, meio ampere, ok? E na entrada 12 volts, 250 miliamperes. Fazendo essa conta aí para saber a eficiência, nós temos a potência de entrada e a potência de saída. Na entrada eu estou consumindo 12 volts, 250 miliamperes, né? Isso dá uma corrente de entrada de 3 watts. Desculpa, uma potência de entrada de 3 watts. E a minha potência de saída, ela é meio ampere vezes 5 volts, o que me dá 2.5 watts. Eu vou pegar o 2.5 watts e vou dividir pela minha potência de entrada, que é 3 watts, e me dá uma eficiência de 83,3%. Portanto, nesse caso é uma eficiência muito mais alta do que nos reguladores lineares, né? 83%, quase 84% que esse circuito está me dando. Vamos ver o que acontece com a forma de onda. Bom, eu estou medindo esse sinal aqui exatamente na saída do pino 2 do LM2575, que é a saída de tensão antes do indutor. E antes do indutor e do capacitor, que funcionam como filtro LC, eu tenho esse sinal, que é o sinal chaveador do PWM. O osciloscópio já está calculando aqui 47, 46,5, 47, mais ou menos em média por cento de Duty Cycle para uma corrente mínima que eu estou drenando de 100 mA. Eu vou aumentar essa corrente agora aqui na carga e nós vamos ver o que acontece com o Duty Cycle. 300 mA já aumentou para 49, 400 mA, 500 mA, 50%. Ou seja, com 50% da corrente máxima do regulador, eu estou com 50% de Duty Cycle. Ele está aumentando o Duty Cycle para compensar o aumento de carga que faz uma redução na tensão de saída. Então ele aumenta o Duty Cycle compensando. Vou aumentar mais a corrente. 0,60, né? 600 mA, 700 mA. Vamos botar aqui 1 ampere, que é o máximo. 1 ampere, ele foi para 55,3% de Duty Cycle. Ou seja, ele teve que aumentar a largura de pulso, crescer essa largura de pulso aqui, para poder ficar a chave fechada durante mais tempo e com isso compensar a perda de tensão por conta do aumento de carga. Reduzindo a carga lá para 100 mA iniciais, 100 mA, eu volto para 45 a 46, ou 46,5, mais ou menos de Duty Cycle, que é uma regulação com um chaveamento menor.
Claro, esse duty cycle ele vai variar também em função da diferença da tensão de entrada que você tem para a tensão regulada na saída. Se eu mexer nesse potenciômetro aqui, ajustando uma tensão diferente, o potenciômetro do circuito, eu também vou ter uma variação nesse duty cycle. Portanto, o sinal PWM e o duty cycle são os responsáveis pela regulação do LM2575. Ok, pessoal? Muito bem, pessoal. Para quem quiser montar o circuito, é um circuito bastante simples, tá? Esse aqui que eu montei. Ele tem o LM2575. Você vê que ele está frio aqui. Eu puxei um ampere dele, está frio. Mas ele tem como colocar um dissipador para evitar problemas, um dissipador de calor nele, ok? Tem um capacitor de entrada que é o CIN, que deve ser aí pelo menos 100 microfarads, ok? Com baixo ESR. Tem um capacitor de saída que é um capacitor na faixa de 330 a 470 microfarads, ok? Podendo ir até 1000 sem problemas para ele. O indutor que é de 330 microhenries. E a rede resistiva eu fiz com um resistor de 2K e um potenciômetro de 10K. Ok? Eu vou mostrar aí no circuito, na tela, caso vocês queiram montar um regulador com base no buck converter. Ok? Nesse circuito integrado. Esse circuito integrado é um pouco mais caro do que, obviamente, um regulador lineado da linha 788. Mas não é muito caro não. Acaba que um regulador desse, num circuito que você precise de baixo consumo e alta eficiência, no caso, né, com baixa perda em calor, ele acaba sendo vantajoso, né? Então você gasta um pouco mais no circuito, precisa de um indutor, né, dificulta um pouquinho mais, mas vale a pena se você tem um circuito, por exemplo, que é operado com base em baterias, né? A base de baterias, que você precisa de baixo consumo, você usa o buck converter, né? Não é recomendável usar os lineares porque o consumo vai ser alto por conta da baixa eficiência, salvo pelo comentário que eu fiz lá no início do vídeo. Se você utilizar uma diferença de tensão muito pequena na regulação, né, ainda é possível usar os lineares com uma eficiência relativamente boa. Mas se a diferença for maior, né, do tipo o dobro da tensão, né, eu quero regular 5, eu estou com 10 para regular para 5, a eficiência já vai cair significativamente. Ok, pessoal? Vou botar a lista aí do material para que vocês montem e o esquema aí no vídeo. Bom, pessoal, a última coisa que ficou faltando mostrar é o ripple de saída. Ok? Eu coloquei o osciloscópio aqui na saída com acoplamento AC para a gente poder ver o ripple. Botei uma escala aqui de 2 volts. A gente não vê nenhum ripple aqui na escala de 2 volts, né? E se eu colocar o acoplamento DC, eu vou ver os 5 volts dele lá, né? 2, 4, 5. Tá lá, os 5 volts retinho, que é a minha saída de 5 volts. Mas ali a gente não consegue ver, obviamente, o ripple, né? A gente tem que colocar em AC e reduzir essa escala vertical, de modo que a gente consiga enxergar o ripple, que não é tão grande assim, né? Mas olha, eu botei aqui na escala, mas isso aqui é melhor, de 50 milivolts. Repara que isso daqui, toda essa segmentação aqui, essa subida e essa descida, são exatamente as formas de ondas do ripple que nós temos aqui nessa fonte chaveada. A frequência está em torno de 57 kHz, que é a frequência do PWM desse circuito aproximadamente. Okay? Então é exatamente o ripple desse circuito que aparece aí. Para minimizar esse ripple, repara que eu estou com... vou botar aqui para medir. Eu estou com uma amplitude máxima, deixa eu ver, ele está variando um pouquinho, mas de pico a pico em torno de 100, cento e poucos milivolts, ok? Então é 0,1 volt mais ou menos pico a pico. Para 5 volts é um ripple relativamente baixo, mas você consegue reduzir esse ripple aumentando, por exemplo, o capacitor ou colocando mais um conjunto de um filtro LC na saída, após
a saída original, colocar mais um circuito LC e você vai minimizar esse efeito aqui. Ou seja, não é desprezível. Eu estou com a carga de 100 mA. Nós vamos fazer o seguinte, vamos aumentar essa carga e ver o que acontece com o Ripple. Vamos botar meio ampere. Meio ampere, repare como aumentou. Agora eu estou com 250 mV pico a pico. Tá? Mais ou menos 100 e poucos milivolts de pico. E vamos botar na corrente máxima, que é 1 ampere. Ok. 1 ampere. Vou até reduzir aqui a escala porque é um pouquinho fora. Agora é pico a pico 470, 450 milivolts, ou seja, 200 e poucos milivolts de pico de Ripple. Agora com 1 ampere ele já tem um Ripple relativamente alto, mas a gente consegue, como eu falei, reduzir melhorando os filtros aqui da saída. Como isso aqui é um circuito exemplo, a gente não trabalhou muito com filtro de saída, colocou apenas o circuito padrão do conversor DC-DC do tipo Buck. Ok, pessoal? Ó, reduzi agora para 100 mV, caiu sensivelmente o Ripple, que você só enxerga nessa função aqui, já que se você botar em DC, ele proporcional ao valor DC, ele é muito pequeno, então ele praticamente não aparece no traço. Bom, era isso que eu queria falar sobre esse tipo de conversor. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço.